Olá, eu vou falar um pouco sobre mood board, ou quadro de ilustrações, ou quadro de inspirações, o que você preferir, e o que seria exatamente o mood board. Ele é praticamente um mural onde você coloca várias imagens ali que te inspiram a concretizar aquela imagem que você tem na sua cabeça. Então, no meu caso, eu tinha imaginado um guerreiro fantasma ali na minha cabeça, né? E se você não for um ilustrador com 30 anos de experiência, com uma bagagem, uma biblioteca visual gigantesca e anos de prática, é muito difícil você concretizar uma ideia que você imaginou e deixar aquilo muito próximo e você ficar satisfeito com aquilo do jeito que você imaginou, né? Fazer de cabeça, né? Então, isso ajuda bastante também a construir a sua biblioteca visual, a você fazer coisas que não está na sua zona de conforto, a fazer coisas diferentes, coisas que você não está acostumado a fazer. E também coisas que possam te inspirar, como paleta de cores, posições, enfim. O meu mood board é esse daí que vocês estão vendo. Então, nele eu coloquei, eu tirei uma foto ali da minha mão, porque eu queria uma referência dele segurando a espada, coloquei ali designs de espadas, personagens pegando fogo, armaduras, personagens ali meio que sentado no pé, tipo o Homem-Aranha, personagem ali de coque. Então são coisas que estão ali que me inspiram a fazer a minha ilustração final, né? Então isso tudo te ajuda a construir o que você está imaginando, né? Isso te ajuda a construir uma biblioteca visual, né? Já que você, no meu caso, eu não fiz muitos personagens esqueléticos ou muitos personagens com armaduras, né? Ou até mesmo nessa posição, não é uma posição que eu estou muito acostumado a desenhar. Então eu peguei ali coisas que eu tenho dificuldade e coisas que me inspiram a trazer e concretizar aquela ideia que eu tinha na minha mente. Então, todas aquelas coisas que estavam ali no mood board, todas elas me ajudaram de alguma forma, me inspiraram ali de alguma forma. E isso tudo pode trazer e você transformar em um personagem original, né? É muito difícil você até mesmo em por exemplo, o filme do Homem-Aranha, por exemplo, quando eles iam fazer as animações, muitas animações que eles usaram a referência deles mesmos. Eles se filmavam ali no estúdio e faziam ali as caretas e as bocas que eles queriam fazer para aplicar no personagem. Eles usavam eles mesmos de referência para fazer animação. Então, referência ou criar esse quadro de inspirações é muito importante para você fazer coisas que principalmente você não está acostumado a fazer. Então, no exemplo que eu dei aí da animação ali do Homem-Aranha, eles queriam fazer ali uma animação mais expressiva, então você tendo ali a referência de algo que é mais real, você pode fazer alguma coisa mais orgânica, né, que funcione melhor, né? Então, por mais que você faça alguma coisa bem cartoon, né? Por exemplo, você quer fazer uma fanart do Superman segurando um avião, né? Uma cena clássica, mas você quer fazer ali da sua forma, né? Mas digamos que você não tem um estudo muito bom de anatomia e o Superman é um cara bem forte e os músculos deles aparecem bem, né? No uniforme dele, né? Então, quais seriam os músculos que estariam contraídos e flexionados enquanto ele estivesse levantando o avião? Por mais que você faça o Superman o mais cartoon possível, se você souber anatomia e ter uma biblioteca visual ali na sua mente, ou que você já tenha praticado bastante anatomia, por mais cartoon que esteja, o seu personagem ele vai ficar mais orgânico, algo que fosse mais crível, né? Algo mais plausível. E no caso do exemplo do Superman que eu disse, você sabendo os músculos que vão estar contraídos, no caso o bíceps, ele serve para segurar coisas, né? Então
Então, quando você vai levantar peso ali, quando o peso está no seu pescoço, por exemplo, e você levanta ali acima da sua cabeça, quando ele está no seu pescoço, você está usando o bíceps, e quando você levanta acima da cabeça, que você está empurrando o objeto, o tríceps vai estar flexionado. Então, no caso dessa cena do Superman levando um avião, o músculo que vai estar flexionado é o tríceps. Então, por mais cartoon que seja, você sabendo desses detalhes e tendo praticado isso antes, quando você for fazer ali aquele desenho, por mais cartoon que ele esteja, você vai deixar ali o tríceps mais eminente ali, o músculo vai estar maior porque ele está contraindo aquele músculo, e o bíceps vai estar um pouco mais relaxado porque não é esse o músculo que ele vai estar usando. Então, às vezes, se você não tem essa experiência, você pode fazer uma cena onde o bíceps está todo contraído, o tríceps também, e você às vezes acha que a sua ilustração está esquisita e você não sabe por quê. É por causa disso, é porque você ainda não tem uma biblioteca visual muito grande, você não estudou muitos assuntos que não está ali na sua zona de conforto, né? E para ajudar a construir essa biblioteca visual e para te inspirar, o mood board pode ser essencial até mesmo para criar personagens originais. Nesse caso, eu não sei se existe algum personagem parecido com esse, mas esse personagem é uma coisa que estava na minha cabeça e eu usei de inspiração aquelas imagens do mood board que eu mostrei um pouco mais cedo no vídeo, e só. Eu não copiei de nenhum lugar, não é uma fanart de nada, é uma coisa que estava ali na minha cabeça e eu queria colocar para fora. E o mood board ele te ajuda a criar bons personagens. Então, às vezes, até mesmo para paleta de cores, você estudando ali design de personagens ou fazendo a construção de cenários, você estudando outras coisas ali, pode te ajudar bastante. E outra curiosidade dessa ilustração, saindo agora um pouco concluindo, né, o assunto do mood board, né? Uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era criança era fazer designs de espadas, né? Eu e meu amigo Murilo, a gente gostava de ficar criando histórias, fazendo uma espécie de RPG de mesa ou história mesmo da nossa cabeça. Então a gente gostava de fazer ali as armas dos nossos personagens, né? Eram as primeiras coisas que a gente fazia, né? Então eu tenho várias folhas antigas aqui de vários designs de espadas que eu gostava de fazer, e nos últimos anos eu não venho fazendo muito isso, e é uma coisa que eu tava com saudade, sabe, de voltar a fazer. Então eu decidi ali trazer aquele sentimento de quando eu era criança, de fazer os designs das espadas de volta à tona, muito também porque eu fiz a minha última ilustração ali do Halloween, me lembrou ali coisas de quando eu era criança, e uma coisa vai levando a outra, né? Então olhando o design de espadas, eu imaginei um cavaleiro fantasma, e a partir dele eu fui fazer a minha colagem ali no meu mood board e coloquei coisas que remetessem a um cavaleiro fantasma que estava na minha cabeça, que eu tinha pensado ali, né? Então todas essas coisas que te inspiram, né? Isso te auxilia bastante, e isso vai criando uma espécie de cascata de ideias que vai chegando no seu objetivo final, ou na sua ideia final. E muitas vezes o seu projeto final, a sua ideia final, muito raramente vai sair como você imaginava de primeira, né? Então às vezes você pode até usar isso para o seu benefício, né? Não fique chateado por fazer alguma coisa que não ficou boa de primeira, ou que não ficou exatamente como você estava imaginando. Isso pode acabar sendo a consequência de várias coisas, né? Pode ser por você não ter uma biblioteca visual muito grande, ou por não ter praticado muito aquilo, ou por você não ter aproveitado todas essas ideias que poderiam acrescentar a sua ilustração, ou uma crítica de algum amigo, né? Então
você saber aproveitar a jornada e saber usar as ideias que vão vindo à tona, fazer essa espécie de brainstorm, né, de ideias e pegar ali o que você achou mais legal para compor aquele projeto final, e aquele projeto final não sair muito parecido com o que você tinha em mente de início, não tem problema. Um exemplo legal que eu tenho disso, o que vem em mente assim de primeira, é o game do Devil May Cry, o primeiro game. Que, se você não conhece a história do primeiro game do Devil May Cry, era que, na verdade, o diretor, né, do game, ele estava fazendo o próximo Resident Evil, que seria na época o Resident Evil 4, né? Só que o projeto ele estava ficando tão diferente do que era para ser feito ali, né? No caso do último Resident Evil, que foi o 3, né? Antes do 4, né? Era coisas com zumbis, tinha armas, e o projeto tava saindo muito, tava desfocando muito dessa ideia principal. O personagem usava arma branca, tinha umas coisas meio sobrenaturais ali, mas eles não descartaram a ideia. Eles não pegaram assim, isso não tem a ver com Resident Evil e joga fora essa ideia. Não, eles aproveitaram essa ideia e falaram assim, tá tão diferente, mas é um projeto interessante, então vamos fazer o seguinte, vamos zerar o projeto do Resident Evil, vamos começar do zero, mas vamos pegar esse projeto e fazer uma coisa mais original. E assim nasceu o Devil May Cry, que se você não sabe ou não estudou muito a história aí dos games, né, ou simplesmente não sabe essa curiosidade, ele é praticamente o que deu origem à grande maioria dos hack and slash, né, que é jogos ali que usam espadas e é uma mistura de beat'em up ali, né, mas não que ele tenha sido exatamente o primeiro, mas depois dele muitos outros games se inspiraram nele, né, como God of War, o novo Ninja Gaiden, né, então ele, para você ver, essa ideia ela saiu de uma ideia inicial que era ser um Resident Evil, mas eles aproveitaram a jornada. Eles aproveitaram ali as ideias e não descartaram ela. Então, às vezes pode acontecer de a sua ideia inicial não ser exatamente aquilo que você gostaria de ter feito de início, né? Você vê que às vezes o seu projeto está ficando diferente, mas aproveite a jornada, conclua esse projeto que está ficando diferente para você ver no que vai dar. Às vezes isso pode até te surpreender, trazer ideias diferentes, né? Ou você até fazer coisas que você não está acostumado a fazer, e muitas vezes você pode se surpreender, né? Você pode como você está testando outras coisas, às vezes você fala, eu já tenho um estilo fixo, né? Eu já tenho ali uma identidade visual fixa, mas muitas vezes você testar ali ou coisas que você não está acostumado a fazer, às vezes pode acabar acrescentando no seu próprio estilo. Então, às vezes você fazendo alguma coisa mais realista, quando você volta ali para uma coisa que é mais o seu estilo, às vezes você pode acabar acrescentando uma coisa ou outra que você foi estudando, que você foi gostando, e acrescentar naquele cartoon, né? Então, essa ideia do mood board, tudo que cerca ela, é basicamente isso, né? E nessa ilustração eu também tentei fazer coisas ali diferentes que eu não estou muito acostumado a fazer, né? Eu tentei fazer uma ilustração ali completa, com um pouco de cenário, não com um cenário complexo demais, porque eu queria trazer o foco pro personagem, queria trazer ali um ponto focal. Então, no caso ali, a cabeça dele ali, com aquela chama, eu espero que a primeira coisa que você olhe quando bater o olho ali no personagem seja ali as chamas, né? E que a ilustração conte uma história, né? Então, no meu caso, todos os elementos do cenário compõem para trazer uma história pro personagem só de você olhar para ele, né? E isso é uma coisa que eu venho construindo aos poucos, com o tempo, melhorando e aumentando a minha biblioteca visual.
Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo e eu te espero aí nos meus próximos vídeos. Eu vou deixar vocês aí com o resultado. Então até a próxima.